Para que as garotas espirituais se sintam à vontade, Shidou pede para Kotori fazer os preparativos para levá-las até as fontes termais, o que a deixa ansiosa para sair com seu irmão. Mas além deles, a AST também planejava ir até as fontes, mas Origami não estava afim, até que recebe uma ligação de Shidou e descobre que ele também vai até as fontes, com Toka e as outras, e isso a deixa irritada. Enquanto estavam a caminho, a Ratatosker detecta sinais da AST estar se aproximando, e com o mal casado Kawagoi no comando, eles entram em estado de emergência e começam a fazer tudo para atrapalhá-los. Shidou acaba encontrando Kotori, que dizia estar apenas os observando, mas a verdade é que ela também queria ir. No entanto, ela recebe uma chamada dos membros e os mandam ir na frente para que assim pudesse interferir no avanço da AST no local. Quando um pouco distante, Shidou e as garotas são acertados por um dos mísseis da recente batalha, fazendo com que Yoshinon saísse voando e deixasse Yoshino completamente triste. Mas Shidou a acalma, falando que iria pegá-lo de volta e corre para buscá-lo. Enquanto isso, a capitã da AST lutava ferozmente e sem perceber estava causando um enorme caos na cidade. Shidou encontra o Yoshinon, mas quando olha para cima, um enorme ataque que a Ratatosker havia disparado vinha em sua direção e Origami o vê, mas sem poder fazer nada ele é atingido, ou era o que ele pensava, até ele ser protegido por uma barreira que Toka havia criado no local, e logo em seguida os teleporta. Mais tarde, todos conseguem finalmente aproveitar as fontes termais. No entanto, uma nova garota trajada aparece e enfrenta vários membros da AST sozinha, vencendo até mesmo Origami em uma luta simulada, e seu nome é Takamiya Mana, a segunda tenente, também conhecida como a assassina de espíritos. Origami se interessa em Mana e pergunta a ela sobre como é matar espíritos, mas enquanto explicava, Mana acaba vendo Shidou na gravação e o chama de irmão. Logo depois, Origami vai até Mana e a pergunta do porquê ter chamado de irmão, mas Mana estava curiosa para saber qual era a relação que Origami tem com Shidou. No dia seguinte, a turma de Shidou iria ter uma nova aluna, e seu nome é Tokisaki Kurumi, onde deixava todos os garotos encantados, mas logo ela fala que é um espírito, o que acaba despertando Shidou, Toka e Origami. Kurumi pede para que alguém lhe mostrasse os arredores da escola depois da aula, e queria que esse alguém fosse Shidou. Na AST, eles observavam que Kurumi havia ido para este mundo sem causar um abalo, e Mana diz que ela é a pior dos espíritos, por já ter matado mais de 10.000 pessoas. Já Kotori fala para que Shidou a fizesse se apaixonar por ele antes que a AST interferisse, e enquanto mostrava a escola para Kurumi, ela ficava o provocando e sem querer Shidou entende errado a pergunta da seleção, e faz uma pergunta bem peculiar a Kurumi, mas para Kurumi não era nada demais. Ainda assim, Shidou fica constrangido e a pede para parar. Shidou então a pergunta sobre ela ter falado ser um espírito, mas Kurumi diz ter o admirado desde quando ouviu falar dele, já que estar ao seu lado a deixa muito feliz. Kurumi se aproxima de Shidou e o pede um favor, mas antes de falar, Toka e Origami, que estavam escondidas, são reveladas. Origami tenta disfarçar dizendo que não poderiam ficar de mãos dadas na escola, mas Kurumi fala ter anemia e logo Toka e Origami também falam ter, só para ficar de mãos dadas com Shidou. Mais tarde, Kurumi se despede e Shidou fala que estava aliviado por não ter que ficar a sós com Kurumi. Enquanto voltava, Kurumi acaba esbarrando com alguns marmanjos que queriam fazer atos indecentes com ela, mas na verdade ela acaba os devorando, só que nesse instante Mana aparece. Logo depois, cortamos para quando Shidou e Toka voltavam para casa. Eles acabam se encontrando com Mana, que corre até Shidou o chamando de irmão, e deixando até mesmo Kotori confusa. Ele a leva para sua casa e ela diz ser a irmã mais nova, mas Kotori a confronta dizendo que ela que é a irmã mais nova, mas a verdade é que a família de Shidou adotou Kotori há muito tempo. Mana fala que não lembrava de nada sobre seu passado, a não ser de 3 anos atrás, e mostra uma foto de quando era criança que tem com Shidou. Kotori e Mana voltam a discutir e Shidou acaba tendo que escolher entre a irmã adotiva ou a irmã de sangue, mas Shidou interrompe perguntando onde que Mana mora, mas ela resolve não dizer e vai embora. No dia seguinte na escola, Tamai marcava a presença dos alunos e Origami fala que Kurumi não iria aparecer mais na escola. No entanto, ela aparece e acaba deixando Origami sem reação, e Kotori envia uma mensagem para Shidou para que se encontrassem e mostra para ele uma gravação do dia anterior da luta que Kurumi teve contra a AST, onde Kurumi acabou perdendo sua vida por Mana, mas que por algum motivo ela apareceu viva diante deles na aula. Origami vai sozinha até Kurumi para saber o que tinha acontecido, mas acaba sendo pega e Kurumi fala que seus sentimentos por Shidou são bem mais fortes do que os de Origami. No dia seguinte, Shidou vai até Kurumi para chamá-la para um encontro e ela aceita. E mais tarde, quando estava em casa, Toka começava a fazer coisas constrangedoras para Shidou, mas isso tudo era para convidá-lo para um encontro e no fim ele aceita. Mas logo em seguida, Origami liga para Shidou e o pede para se encontrar na estação no dia seguinte. E sem que percebesse, Shidou havia marcado um encontro com 3 garotas para o mesmo dia e começa a indo se encontrar com Toka, onde fala que estava bonita e a deixa completamente envergonhada. Eles vão até o aquário e Toka acaba achando incrível, mas estava na hora de Shidou se encontrar com Kurumi, e ele começa a inventar desculpas para se despistar de Toka. Kotori então o teleporta até perto de Kurumi, e eles começam mais um encontro, indo até uma loja de vestimentas delicadas, e Kurumi queria que Shidou escolhesse qual ela deveria usar, mas Shidou acaba sendo pego no pulo do gato pelas garotas de sua turma, e com isso ele corre até onde Origami estava, começando então mais um encontro. Shidou a pergunta do porquê ela ter o chamado para um encontro, mas Origami disse que era para que ele não ficasse sozinho, e queria que Shidou
namorasse com ela por um tempo, mas sem que percebesse, Toka passa correndo e Shidou vai atrás dela. E com isso, ele ficou indo de encontro em encontro com as 3 garotas, mas Kurumi estava paciente, pois sabia que em algum momento Shidou seria seu. Ela então avista um grupo de marginais que estavam maltratando um gatinho e vai até eles, e oferece a se juntar a eles, e na Ratatosker, eles acabam perdendo o sinal do local. E por um acaso, Toka e Origami se esbarram e acabam percebendo que Shidou estava tendo um encontro com as duas e vão atrás dele. Shidou começa então a se aproximar do bosque e acaba notando o estrago que Kurumi havia causado, caindo em um grande desespero até que nota que Kurumi estava em sua forma de espírito, enquanto julgava um dos rapazes. Kotori fala para que Shidou fugisse, mas Kurumi não permite e começa a se aproximar dele, até que Kurumi acaba sendo atacada por Mana, que protege Shidou e rapidamente golpeia Kurumi de forma fatal. E Shidou fica sem entender do porquê Mana ter agido dessa forma, mas ela diz que Kurumi não havia sido derrotada, já que Kurumi é um espírito especial, então não importa quantas vezes a derrote, pois ela vai continuar revivendo. Mana cria uma barreira para afastar Shidou e nota o fone jogado no chão, onde Kotori tentava contato com ele. Shidou voltava para sua casa assustado, mas ao vê-lo, Toka fala que o encontro ainda não havia acabado, e vão para vários lugares. E quando de noite, Shidou desabafa com Toka e ela o consola. No dia seguinte, Kurumi vai se encontrar com Shidou na escola e ele fala que tomou a decisão de que irá salvá-la. No entanto, Kurumi decide testá-lo. E já em outro local, Kotori se encontra com Mana, que a repreende por não ter ensinado Shidou a usar uma arma, e fala que irá se responsabilizar por ele agora. Mas Kotori recusa e cita sobre uma organização chamada Deus Ex Machina, que fornece ao mundo as forças armadas, exceto para Ratatosker. Mas o que ela não sabia era que eles infundiram altos valores de mana líquida em seu corpo, onde provavelmente não irá conseguir viver por mais de 10 anos. Kotori recebe uma ligação e falam que detectaram intensas ondas espirituais na escola, mas havia sido Kurumi, que tinha levantado uma barreira que faz enfraquecer qualquer humano dentro dela, exceto Shidou, já que o poder de Toka e Yoshino estão selados no corpo dele. Kurumi chama por Shidou para se encontrarem no terraço e ele vai. Enquanto isso, Origami utiliza seu equipamento de emergência e pede por reforços, mas acaba ficando cara a cara com Kurumi, que a impede de passar. Toka tentava se mover para ir até Shidou, mas não conseguia por causa do efeito da barreira, até que uma parte de seu poder é liberada, mas no mesmo instante ela desvia de um tiro e nota Kurumi bem na sua frente. Shidou chega até o local e Kurumi mostra que seu anjo representa o tempo, e que a cada vez que usa, ele consome parte do tempo dela, e para isso precisa reabastecer, além de querer realizar seu sonho de se tornar uma com Shidou, para depois devorar a existência dele. Mas Kurumi estava interessada em querer saber do porquê Shidou falar que iria salvá-la, já que para ela não merece ser tratada com compaixão, e pede para retirar o que disse, para assim remover a barreira, e começa a chantageá-lo. Shidou a pede para remover, mas fala que não irá desistir dela. Kurumi recua e começa a summonar uma bala espacial, e Reina diz que o estado de humor de Kurumi havia mudado para como se tivesse com medo de Shidou, que decide que iria cometer uma loucura caso ela não parasse o abalo. Kurumi duvida, mas Shidou se joga e ela o salva. Mas Shidou volta novamente a dizer que cometeria loucuras, e sem escolhas Kurumi remove a barreira e para o abalo. Shidou então volta a falar que iria ajudá-la, e quando Kurumi começa a ceder, ela é parada por ela mesma e logo prende Shidou. Mas quando ia se aproximar dele, Mana aparece e o protege. Mas sem tempo a perder, Kurumi invoca Zafkiel e usa Dalet para regenerar seu corpo com uma volta no tempo. Mana fala que irá derrotá-la, mas Kurumi fala que isso é impossível e chama por Aleph, e rapidamente ataca Mana, enquanto combinava seu ataque com o Zain. Toka e Origami aparecem no local e logo Kurumi começa a invocar ela mesma, vindo através de outros fluxos do tempo, fazendo assim todos ficarem encurralados e volta novamente a liberar mais um abalo e o dispara. No entanto, ele acaba sendo dispersado e quem havia feito isso foi Kotori, que aparece em sua forma de espírito, enquanto chama por Kamael. Kurumi volta a utilizar seu anjo e avança para cima de Kotori, mas ela revida o ataque. Kurumi utiliza novamente Zain e derrota Kotori, ou era o que pensava, antes de notar que Kotori também se regenera. Kurumi usa então Aleph e acerta a si mesma para capturar Shidou, mas Kotori impede e acaba cercada, mas a detém com o poder de Kamael. Kurumi se irrita e Kotori começa a perder forças, mas ainda assim se levanta e chama por Megido, e dispara uma poderosa magia contra Kurumi, que acaba de joelhos. Shidou tenta impedir Kotori de tirar a vida de Kurumi, mas Kotori não dava ouvidos, e ele nota uma expressão diferente vindo dela. Shidou vai então para a frente de Kurumi para defendê-la do forte ataque que Kotori havia disparado, e nesse momento tem um flash de quando os dois eram crianças, e Kotori chorava enquanto chamava por Shidou, que estava caído no chão. Ele então acorda na Ratatosker no dia seguinte, após ter ficado inconsciente, e logo se desespera ao lembrar de tudo o que havia acontecido. Reina fala que Origami e Mana foram resgatadas e que Kurumi tinha fugido, e Toka estava bem e queria ficar ao lado de Shidou. No entanto, Kotori estava em uma sala separada, e Shidou vai até ela, e pergunta o que ela é, e Kotori brinca dizendo apenas ser sua irmã mais nova, mas na verdade Kotori é uma humana. Porém, os dados observados mostram que ela é um espírito pelo fato dela ter nascido uma humana na família Itsuka, mas há 5 anos atrás ela se tornou um espírito, fazendo-a ser uma humana
humana com poderes espirituais, e Shidou nota que havia se lembrado disso enquanto estava inconsciente, mas Kotori não lembrava como acabou se tornando um espírito, e julga que alguém tinha apagado suas memórias. E após o acidente, a Hatatosuke encontrou com Tori e ela descobriu o que estava acontecendo no mundo e decidiu que iria salvar as espíritos. Shidou a pergunta de como ela tinha perdido os poderes enquanto viviam uma vida normal, e Kotori fala que ela havia selado através de um beijo, mas Shidou não lembrava, além de que ele tem a habilidade de selar os poderes das espíritos, e o regenerativo faz parte do poder de Kotori. Ela o chama para perto e quando ele se aproxima, ela o dá um soco, e o repreende por ter arriscado a vida quando Kotori ainda não tinha recobrado os sentidos. Shidou acha estranho, e ela diz que assim que recuperou seus poderes, ela começou a perder o controle de si mesma, além de ter medo do que poderia ter feito há 5 anos atrás. Shidou pergunta se os poderes haviam voltado para ele, mas Kotori já tinha recuperado quase 100% do poder selado, e para que pudessem selá-lo de novo, Shidou teria que fazer com que Kotori se apaixonasse por ele e depois a beijar. Ela fica fraca e Reine chega para ajudar e fala para que Shidou saísse por enquanto. Toka o encontra, mas ele estava abalado por Reine ter dito que Kotori não iria aguentar por mais de 2 dias, até que seus poderes fossem liberados ao máximo, e teria como consequência a perda da Kotori que conhecem. Mas para evitar isso, Shidou faria um encontro com ela. Um tempo depois, Shidou vai até o hospital onde Mana estava, mas acabam não deixando vê-la. Origami, que também estava lá, fala que Mana está recebendo tratamento especial. Origami fica com ciúmes e começa a encenar para que Shidou a levasse para seu quarto nos braços, mas ela apenas pensava em fazer coisas indecentes com ele. Origami pergunta sobre ter visto um espírito na luta que tiveram, mas Shidou resolve omitir e a pergunta do porquê a curiosidade. Origami fala que 5 anos atrás, um espírito causou um incêndio no distrito Nanko, onde acabou perdendo seus pais enquanto tentavam salvá-la, e desde esse dia, Origami decidiu que iria derrotar esse espírito e ao saber disso, Shidou acaba ficando ainda mais abalado. Quando de noite, Reina explica como funcionará o encontro, mas antes ele passa por um treinamento peculiar com Toka e Yoshino. Origami aparece para perguntar a Toka sobre a espírito, mas acaba não tendo informações úteis. Um tempo depois, Shidou desabafava com Kyohei sobre o incidente e ele dá a ideia de Shidou ver as gravações do incêndio, e enquanto via, Shidou nota uma pessoa ao lado de Kotori e se pergunta de como sabia que tinha uma pessoa ali, mesmo não estando visível, até que entra em pânico e desmaia. No dia seguinte, Shidou vai ao encontro com Kotori, mas Toka e Yoshino também vão com eles. Eles vão até um parque aquático e Shidou acaba ficando todo corado ao ver como Kotori estava vestida, mas ela começa a provocá-lo. No entanto, Kotori não estava nem um pouco satisfeita com o encontro. Shidou vai até o banheiro e no caminho acaba vendo Reine, que aplicava medicações para Kotori poder manter o controle, já que o poder do espírito estava quase no máximo. E assim que Kotori volta, Shidou fala que irá levá-la até um parque de diversões. E na AST, Ryoko mostra para Origami um novo equipamento com poder suficiente para derrotar um espírito, mas Ryoko fala que Origami não poderia usá-lo, e acaba perguntando do porquê Origami está interessada na espírito de fogo, e cita sobre um vídeo. E assim que Origami o vê, ela nota que a espírito é Kotori. Shidou e Kotori começam a ir a diversos lugares e se divertem juntos. Já Toka acaba descobrindo por Yoshino que Kotori é um espírito e pensa em algo que poderia fazer para ajudá-la, enquanto na AST, uma das unidades havia desaparecido e Ryoko sabe que tinha sido Origami. De volta ao parque, Kotori se via envergonhada com Shidou a encarando, e assim que ele tenta perguntar sobre o incidente, uma enorme explosão acontece. Quando Shidou olha, nota que tinha sido Origami que tinha ido até o local para derrotar Kotori, e logo volta a disparar contra Kotori, que chama por Elohim Gibor e Kamael. As duas começam então uma luta intensa, onde causa um tremendo pânico a todos que estavam ao redor, e Toka e Yoshino decidem ir até o local. Origami utiliza disparos poderosos, mas que não surtiam efeito algum em Kotori, mas assim que o efeito de seu poder volta a aparecer, Kotori acaba sendo pega e Origami cria uma barreira e dispara novamente, mas rapidamente Kotori consegue escapar e começa a desferir vários golpes, e ela mesma já havia perdido novamente sua consciência. Quando Kotori ia dar o golpe final, Origami a lembra de seus pais que haviam perdido a vida no incidente, e saber disso fez Kotori ficar abalada, dando chance para que Origami a atacasse, mas Shidou fica no caminho e tenta convencê-la a parar, e quando Origami ia disparar, ela acaba sendo parada por Toka e Yoshino, que resolvem detê-la para que Shidou fugisse com Kotori. Toka a lembra da vez que tirou a vida de Shidou, mas Origami estava desesperada. Enquanto isso, Shidou confessa amar Kotori e ela diz o mesmo, e logo os dois se beijam. Mas enquanto se beijavam, os dois acabam se lembrando do que realmente aconteceu na época do incidente. Shidou segura Kotori e a leva para longe das explosões, mas acaba atingido e Origami nota a regeneração. Shidou então fala para que ela atirasse nele, já que a vingança de Origami contava apenas para o espírito de fogo, e não para Kotori, além do incidente ter sido causado pelo espírito que possuiu Kotori, mas Origami se recusava a acreditar. Mas já sem forças, ela acaba desmaiando, e de volta a Hatatosuke, Reine fala que não precisava ter tido um encontro entre Shidou e Kotori, já que os níveis de afeição dela por ele estavam sempre no máximo, e Kotori aparece envergonhada ao ter ouvido, mas pergunta se era realmente verdade que ele a ama, e Shidou confirma, onde a deixa novamente corada, mas ele apenas a ama como sua adorável irmã. No final da tarde, Shidou agradece Toka por ela e Yoshino terem ido ajudar, mas por algum motivo Toka não queria que Shidou beijasse outros espíritos, e o pede por um beijo, mas meio que eles não estavam sozinhos, e o beijo acaba ficando pra próxima. E com isso finalizamos a primeira temporada de
de Date Alive. Comenta aí caso queira parte 3 com a segunda temporada e não esquece do like. É isso e até a próxima. Tchau!